Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas Não cabe a gente, né? eu acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal, Que, aliás, é excelente. excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati Issa, né? Pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né? Pra esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido. Exato. Não tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele Ah, foi é? defender Teve a outras filha. versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. É. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, Sei. né? O tênis só tinha lama, tá? O poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Veio arrastando. Sim, quando eu vou claro, arrastando, você pega aqui, né? É. No calcanhar. E eles Então, foram contando assim, versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali eles já tinham passado no hortifruti que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Quando o cara passou e viu, eles... Então, premeditado, tudo. Graus de placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, Exato. botando um... Exato. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das duas. A pessoa estava desacordada. Não, entendeu? brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. E foi tão difícil o processo andar. Porque assim... porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Ah, entendi. Né? Então tem coisas na justiça... Mas teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido em rituais de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. Então as estocadas não correspondiam. Ah, entendi. A blusa e as estocadas estavam aqui em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi ele já faleceu, o advogado. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, tinha que ser a lua tal, e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador do condomínio, e falou: fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou: tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia: nunca tive lá. Ele falou: não, você esteve, que eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia à que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na Paula. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque eles diziam: não, mas o farol estava aceso e ele não enxergava. Fizeram. E constatou. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz parte de contar a história para ela mesma. Mas ali o negócio foi uma briga entre os dois, porque ele rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paula, falando assim: não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto.
O policial tava coisa, ela teve lá, porque ele tá puxando a culpa pra ele. Claro. Ela também não é florzinha, falou assim: ah, você vai me ferrar? Então deixa... Eu te ferro primeiro, eu nunca tive tive lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que... Eu não poderia concordar mais do que Olha, isso, né? e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? O Ted Bundy, né, ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente. Mas do ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, era uma coisa perdida. Então existiu. O coração é a coisa mais ritualizada Claro, para magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom e o porque... punhal, né? E é não bom foi porque tesoura, foi punhal. Que o punhal também é outra punhal, coisa que punhal fala... é uma coisa simbólica. E a geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não lembra. Todo mundo... E quem São lembrava... São 30. 30 anos, então. 30 anos, faz O agora. Paquito, por exemplo, tem 21. Que é, faz agora, dia 28 de dezembro, que foi as vésperas do Réveillon, né? E as gerações, mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa, não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele, não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma, o Gazola teve aqui, ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. É crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Né? Entendeu? Você vê o grau de maldade, Você né? vê? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso e a gente nem esperava porque é o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem Tropa de Elite. Ela falou, não, Aninha, não tem canal como. Fechado. E de repente, a gente, uma semana lançado, estavam vendendo já cópia mesmo? da Uruguaiana tipo, no Rio de Janeiro. De... Banca. Caramba. Aí ela, que boca, hein? Eu falei pra você, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou um homem de Deus. Aí descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Vi, cara. Ele morreu, ele rindo. Agorinha. Aí eu fiquei assim, cara, esse cara devia, de alguma maneira, ter sido... Não sei. Aí fica a imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. Eu também rio bastante, mas daquele jeito. Você quando dá a notícia da morte de alguém que lhe é caro, cara, você tá chorando, você tá triste. Não sei se chora, mas você... Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele caindo por terra. Caindo por terra. Porque ele devia estar contando uma versãozinha na igreja que há... Sempre. Ele era perseguido. Exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado. Uma vez a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E mandou o convite de casamento pra Glória. A segunda. Cara. Esta. Que nível de. Aí essa não aguentou, né? E ele foi pra essa outra. Essa outra fazia. Eu e Alex, a gente faz. De vez em quando fazia live, sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live nossa e ficava assim: esta mulher fez um livro sobre meu marido pra ficar rica. Imagina. Mentes Perigosas tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela, jamais. Jamais. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele, para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta, ameaçando ele de morte. Olha o nível de... Isso não é... Como chama isso quando cria essas fantasias? Mitomaníaca? Não, eu não sei.
Dela eu não conheço nada. Não, mas né? existem essas Assim, pessoas, né, que criam essa coisa na cabeça. Existe, eu não sei o nível dela, não sei se ela de fato acreditou nele, não sei. Existem pessoas que acreditam, né? Existem mulheres que formam um casal perfeito com um psicopata. Não sei, não quero julgá-la, mas eu deixo público que certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. Com certeza. Fala, Lênis. Jamais. É o seguinte, o pessoal também está perguntando aqui, teve bastante perguntas sobre o transtorno de personalidade borderline também. Aí eu peguei uma pergunta aqui da Sal Gomes, que ela fala assim: doutora, amo o seu trabalho. Obrigada. Me ajude numa dúvida. Até que ponto um border pode apresentar um traço psicopata e ser mal com as pessoas à sua volta? Minha ex é border e hoje ela tenta destruir minha vida e da minha nova família. O que acontece é o seguinte: o borderline, em princípio, ele é o oposto do psicopata. É o oposto? É. Psicopata é egocêntrico. Não, é egocêntrico, é perverso e é racional. O psicopata ele nunca vai te amar. Ele simplesmente te usa. Entendi. Você é um objeto de uso para ele chegar onde ele quer chegar. Entendi. Seja qual for o objetivo dele. O borderline, ele é aquela pessoa que ele não se sente uma pessoa. Ele sente um vazio profundo. Ele não consegue dizer assim, eu gosto de ser quem eu sou. Não. Ele se acha uma pessoa extremamente dependente. Ele precisa de um outro para ser alguém. Então, o que acontece? O border, ele é quase 100% emoção, 0 razão. Tá. Ele capota nas emoções. É o contrário do psicopata, que é 100% razão, 0 emoção. Tá. E, por uma ironia, esses casais costumam acontecer. O psicopata sabe manipular muito bem as inseguranças e a dependência afetiva do borderline e faz essa mulher ser um soldadinho para obter coisas que ele não pode aparecer. Entendi. E essas mulheres que amam demais fazem tudo porque acham que isso é amor, né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, o borderline pode começar essa coisa de stalkear, de falar mal da pessoa, mas por desespero para não perder. É como, tipo assim, você tá saindo, você tá levando a minha vida. Levou um braço meu, é a mesma Exatamente. coisa. Eu agora vou fazer um inferno na tua vida para ninguém te querer, porque eu vou te querer de volta. E você vai ver que eu sou a única mulher que te ama. Meu Deus, que Então terror. existe um raciocínio. É claro que isso tem a ver com gravidade. Quanto mais essa pessoa se sente um oco, um vazio, mais ela depende do outro. E pode escalar para uma coisa... Pode escalar, mas não é por maldade, é por realmente achar que aquela pessoa ainda vai descobrir que só ela fará ele feliz. Então ela toca fogo em tudo em volta para dizer assim, tá vendo? Só eu que te amava. É que nem quando termina, né? E a garota, no meu caso, ou um cara, né? Fala pra mulher, fala, você não vai achar ninguém igual a mim. Ela fala, mas é exatamente por isso que eu tô te deixando. Eu não quero uma pessoa como você. Exatamente. Mas falar isso pra uma pessoa borderline e que se acha dependente daquela pessoa, acha que, tipo assim, eu não vivo sem aquela pessoa, é como você fazer uma rejeição explícita. E aí a rejeição para o border, ele vem uma fúria, que é uma fúria incontrolável. Mas ela pode fazer alguma coisa contra a vida dela por causa disso? Pode. Pode, né? Tanto contra ela quanto contra a outra pessoa. Mas, em princípio, isso não foi um sentimento perverso no início. Entendi. É porque ela realmente, tipo assim, foi o que você falou, levou um braço. Você vai trazer meu braço de volta. Eu sinto falta do meu braço. E você é responsável pelo meu braço. Putz. Então, o que acontece é que, por exemplo, o psicopata manipula muito facilmente, borderline. Não é à toa que nos presídios femininos, homem sempre tem visita. Mulher quase não. Por quê? Porque os homens sempre têm as bordas que eles manipulam. E elas vão, porque elas têm uma coisa, tipo assim, é como se desse importância às suas vidas salvar aquele homem. E elas têm uma ilusão de que ele está preso. Então ninguém vai querer, só ela que vai querer. Então ele vai detectar que ela é a pessoa que ama ele. Metade da laranja. Exatamente. Mas o caso desse cara que ele tá falando assim, o que faz, né? Porque ele tá com uma nova vida
E a outra ex tá nesse negócio de tem que ver destruição. o nível de stalk que ela tá fazendo. Porque dependendo do nível, Procurar a você polícia, né? tem que abrir. Porque Restrição daquele negócio de distância, né? Porque assim, às vezes acontece isso, né? Mas eu... Né, Lene? Exatamente. A gente lembra. Lene, O Lene teve um problema assim. Já lembrei. Lembrou? Lembrei, a primeira vez que eu vi Por que você selecionou esse também, Lene? Lembrei. Já passou, graças a Deus. Graças a Deus. Que mais, Lene? Teve uma pergunta aqui também quando vocês estavam falando sobre o transtorno de TDAH, né? TDAH, e aí uma pessoa fez uma pergunta aqui do seguinte: ele fala assim, meu filho tem o TDAH, mas é epilético e os remédios para TDAH podem aumentar as convulsões. Exatamente. Existe algum tratamento recente mais avançado para esse problema? Existe. Ela está falando dos psicoestimulantes. Não necessariamente todo TDAH tem que tomar psicoestimulante. Então você tem, por exemplo, o neurofeedback, é excelente, porque além de você melhorar a convulsão, porque você estabiliza as ondas O que é o cerebrais, neurofeedback? é uma ginástica cerebral feita via computador. Eletrodos? Por quê? Porque você tem as ondas que eu te falei, Tá. beta, alfa, teta, gama, delta, que é o sono profundo, né, que você não lembra de nada. Isso tem que estar distribuído no cérebro, nos locais certos, no momento certo. Certo. Quando isso não está distribuído certo, ou que você tem uma epilepsia, que você faz uma arritmia cerebral. Não tem arritmia no coração? Tem. No cérebro, a convulsão é uma arritmia cerebral. Então, você tem que primeiro estabilizar esse sistema, tá? E você, por exemplo, o canabidiol pode ser usado. Pode ser também. usado. Porque além de estabilizar o canabidiol, tem indicação para epilepsia que não responde a tratamento. Isso é no mundo inteiro, isso é unanimidade, tá? E também melhora a questão de atenção e concentração. Então, você pode fazer isso e fazer o treinamento do neurofeedback, porque aí você foca como se você desse musculatura ao lobo frontal, Entendi. no sentido dele voltar a exercer esse controle de pensamentos, de impulsividade. Então tem sim. Pro mal de Parkinson também tem esse tratamento de feedback, não tem? Tem mais a estimulação magnética, O que é? que é você pegar... Se tudo no cérebro é eletricidade, Sim. toda eletricidade gera um campo magnético. Então, você, através desse campo magnético, você pode redistribuir a energia que está dentro do cérebro. Entendi. Então, os núcleos da base funcionam menos. Então, você tenta ativar as células ali em volta para poder fazer o papel daquelas outras. Isso você pode fazer também quando você tem um AVC, uma isquemia cerebral. Você começa a ativar aquela área que sobreviveu em volta para que ela possa assumir as funções de uma maneira muito mais rápida do que seria só, por exemplo, a fisioterapia. Entendi. Entendeu? Então, são as neuromodulações. Neuromodulações são técnicas via máquina que melhoram muito a atividade cerebral. Eu acho, não sei se você percebe isso, que a gente vai ter grandes avanços nessa área, né? Eu acho. Não Eu não aposto muito na Neuralink do... Também não. Daí é papinho do Elon Musk, você acha? Do Elon Musk, eu não aposto também muito. Não, acho que não... Porque assim, tá complicado, ele ainda não deu jeito naquele carro, né? Exatamente, vai Porque consertar assim, o carro a primeira desgraça do... Como é o nome do carro? Tesla. O primeiro teste que o Tesla falhou redondamente, aí mostra que a inteligência artificial Falhou, não tem... capacidade de Não, avaliar. você tem que... A inteligência artificial, ela sabe aquilo que você nutriu. Você programou, E o que a gente não sabe? Exato. Porque assim, a gente é feito de surpresas. Você não tem como... Olha, máquina, tem essa surpresa que vai acontecer com você. Eu não sei o que você vai falar aqui. Eu tenho que estar preparado para, independente do que você falar, eu tenho uma conversa com você. E para fazer um carro? Exatamente. Imagina uma Pode passar um inteligência gato, artificial. Pode ter uma árvore, pode ter uma pessoa, pode estar chovendo. Não precisa nada. Ele falhou descaradamente numa situação. Como que é a situação? Eu não... As crianças ou o ser humano atravessando a rua, ele parava, Certo. Aí resolveram, tipo assim, bota a pessoa de cabeça para baixo. Tipo um atleta de ginástica olímpica andando. O carro Ele não pirou? reconheceu. Nossa! Sorte que deu para desativar. Sei. Mas ele não reconheceu. Aí tem que programar aquilo. Agora tem que programar. Então, Putz. se estiver de cabeça para baixo, se tiver E a não sei gente que lá- sabe, a gente estaria programando. Não, é uma pessoa de cabeça para Claro, baixo. Agora o porque carro... a gente tem o instinto. É. Você ia Pro frear. carro não Pro foi carro programado. não foi Ele programado não é para bom isso. ou mal, né?
Não. Só segue uma programação. Exatamente. Teve um caso agora na China, foi na China, que o carro se desembestou, o Tesla, né? Você viu isso, Dani? Dá uma olhada aí, eu não Tem tô um sabendo. mês, mais ou menos. O carro se desembestou, saiu atropelando todo mundo. Caramba. Então, assim, é complicado. E esses carros, inteligência artificial, depende de internet, depende de Wi-Fi funcionando e se corta. Uma tempestade solar, por exemplo, que atrapalha o nosso sinal. Exato. Então, assim, vamos, por exemplo, a robótica já é mais... Mas mesmo assim, o médico... Tem muito avanço em Não, prótese. o médico hoje, a cirurgia de câncer de próstata hoje é feito por um robô. Mas o médico está ali, porque se o robô... faltou a luz, não entrou o gerador, o médico assume. Tem gente já fazendo... O Mose teve aqui, né? Ele falou que opera à distância já. Exatamente. Olha que doido isso, cara. Opera à distância. Com braços, sei lá, mecânicos, não sei como chama lá. Exatamente.